Muito bem, boa noite. Boa noite a todos os professores presentes, a todos os alunos, aos visitantes, especialmente aí ao professor Adonai, professor Everton, colegas de longa data, e agradeço muito aí a disponibilidade que vocês tiveram em compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Eu sou suspeito em falar de vocês porque eu sei o quanto que vocês militam na área, tanto acadêmica como na área profissional. E há quanto tempo vocês fazem isso, né? Então, é um prazer, é uma honra, em nome da instituição, em nome da Unipac, Fernando Valadares, recebê-los. Ok? Vou passar a palavra ao professor Marcelo, que vai fazer as devidas apresentações. Marcelo, a bola está contigo. Beleza, Zé, obrigado. Mais uma vez, né, enaltecendo a presença do professor Everton e do professor Adonai, nessa palestra que vai ser ministrada aos nossos alunos do curso de Ciências Contábeis e Administração da Unipac Valadares, né? E é com grande satisfação que eu faço a apresentação do professor Everton, né? Everton Assis Cunha, propriamente falando. Ele é administrador, especialista em gestão de novos negócios. Ele é mestre em administração, coordenador do curso de cursos, né, de pós-graduação, professor em curso de graduação. Ele também é consultor, mentor e gestor estratégico de negócio e é presidente, né, do Instituto de Desenvolvimento Socioambiental. E o estimado professor Adonai José Lacruz, ele é administrador, mestre em economia, doutor em administração. Ele tem pós-doutorado em administração, ele é professor do programa de doutorado e mestrado em administração da UFS, professor no IEFES, pesquisador do Laboratório de Pesquisa e Extensão do Terceiro Setor da UNB. Ele é autor de livros, né, como a Elsevier, Springer, Autobooks e Quadrimark. E também ele é produtor de artigos científicos, né, em revistas nacionais e nacionais, né. Dada todas as devidas qualificações, né, a nossa palestra vai ser, igual a gente estava brincando aqui antes, né, de começar a nossa palestra, vai ser sobre MVP, né, que é o Minimum Viable Product. Então, vocês vão ministrar para os alunos, é com grande prazer conhecer com vocês, e agora eu passo a palavra para vocês dois aí. Muito obrigado pela presença. Vai lá, dona, em ordem alfabética. Perfeito, é que eu achei que seria em ordem de idade, mas vamos lá. Bom, a satisfação é minha, né? Agradeço ao professor Júnior, professor José Roberto Passo Júnior, desculpa a intimidade aqui no momento formal, pelo convite. Foi uma satisfação poder voltar, mesmo que de maneira virtual, né? a essa região. Já lecionei, né, em alguns cursos de MBA da Unipac, em Aimorés, na graduação e na pós-graduação. Tive também minha relação em Governador Valadares, e para mim é uma satisfação poder estar trazendo esse tema com vocês, sobretudo na parceria do Everton, porque é um cara que eu trabalho já há muito tempo, respeito muito, e tenho certeza de que a gente vai poder trazer aqui, fazer uma discussão bacana. Espero também que, na medida em que vocês desenvolvam interesse em torno da temática que a gente está discutindo, que vocês possam também se manifestar, colocar a sua opinião. E eu vou tentar hoje, meu papel aqui hoje, na verdade, o Everton vai tratar das questões teóricas, o meu papel aqui hoje depois é fazer uma ciência ao vivo, né, rodar um modelo, né, um design experimental ao vivo aqui junto com vocês, para não só a gente discutir o que é um mínimo produto diário, mas também como é que a gente pode processar isso de maneira robusta e cientificamente adequada. Tá? Bom, boa noite, pessoal. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor José Roberto, já ia falar, Júnior, José Roberto, pelo convite. A gente se conheceu lá em 2007, salvo engano, na Unipac Aimorés, trabalhamos juntos. Eu gostei demais da experiência na Unipac, e quando a Adonai falou comigo do convite, eu falei, não, aceito. E já na mesma hora já combinamos como seria. Então, acho que a gente preparou alguma coisa aqui que, no nosso entendimento, pode ajudar, é interessante, e espero que vocês gostem. Vou começar, então, a minha parte, como a Adonai falou, eu vou falar um pouco da parte de
conceitual e uma abordagem prática, algumas ferramentas, e depois a Donai vai fazer um teste aí, uma simulação de um modelo experimental. Né? Bom, é um privilégio estar aqui participando da Semana de Inovação, né, da Start Week. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento, que já vem ocorrendo com várias, né, pessoas participando, e tem sido um sucesso até onde eu tenho acompanhado. Então, espero que a gente consiga manter o nível e entregar algo que satisfaça a expectativa, pelo menos da maioria. Bom, o tema é esse, né, mínimo produto viável. A gente estava brincando com o professor Marcelo, né, lembrou logo do MVP, não dá para esquecer das finais, né, da NBA que aconteceram recentemente, e aí a gente estava brincando que seria mais um prêmio do LeBron. Bom, o mínimo produto viável, então, eu vou dividir com a Donai e eu vou começar falando da parte mais conceitual, né, pensando no que é. A gente pode pensar em algumas palavras, alguns termos que remetem ao mínimo produto viável, ao conceito dele. Né? Tipo, uma versão simplificada de um produto. E aí eu trouxe aí a ideia de um pré-beta, né, uma palavra que eu criei aqui para brincar com essa ideia de que não é nem uma versão beta ainda do produto, é algo um pouco antes da versão beta do produto. Né? A gente dá para dizer também que mínimo produto viável é uma abordagem, uma forma de pensar e de desenvolver soluções, soluções para problemas, produtos e serviços. Né? É uma maneira de fazer também. Né? É uma lente, digamos assim, pela qual você olha o desenvolvimento de uma solução ou o aproveitamento de uma oportunidade que você tem identificado em um determinado mercado. Bom, continuando aí as definições, né, a gente pode dizer que é uma forma, então, de solucionar problemas, e ela foi popularizada no livro do Eric Ries, né, Startup Enxuta. É muito conhecido, vocês devem ter passado por ele em algum momento. Se não passaram, vale a pena dar uma olhada. E, na prática, desenvolver um MVP é desenvolver uma estrutura mínima, para que você consiga incluir nessa estrutura mínima a funcionalidade central da solução, que você possa testar no mercado, que você possa validar no mercado. Veja, ele fica entre a ideia e o produto final. Aqui no meio está o MVP. Eu preciso, de alguma forma, ver se essa ideia, de fato, se concretiza como uma oportunidade ou se é só uma ideia e não uma oportunidade para aquele mercado, ou para aquele momento, ou para mim, por exemplo, que acho que identifiquei aquela oportunidade. Né? Lembrando que algumas oportunidades, às vezes, constituem uma boa oportunidade, mas não para quem a identificou. Por isso que alguns investidores falam, tem ali uma oportunidade boa para aproveitar, se você quiser fazer, eu financio e a gente ganha dinheiro assim junto e tal, porque a pessoa conseguiu enxergar que tem uma oportunidade, mas que ela, às vezes, não tem recurso, não tem tempo, não tem competência, não tem alguma coisa que a impede de aproveitar aquela oportunidade. Bom, como construir um MVP? Ou um MVP? Bom, a gente acha que é fazendo pedacinhos do produto, né? Eu vou colocar a canetinha aqui para ajudar. A gente acha que é fazendo pedacinhos do produto. Eu faço uma roda, depois eu faço uma carroceria, no final eu tenho um carro. Na verdade, não. Eu tenho um MVP para uma roda, eu tenho um MVP para uma carroceria, eu tenho um MVP para um carro. Né? Na verdade, deveria ser assim. Eu preciso construir algo ligado ao deslocamento das pessoas. Pode ser um skate, eu posso evoluir botando um eixo e ele vai para uma patinete, eu posso evoluir para uma bicicleta, uma moto e chegar a um carro. Né? A ideia aqui é que, desde o início, você constrói a solução, na lógica do MVP, né, pela forma de desenvolver, através da lógica do MVP, você já constrói uma solução que tem as funcionalidades, neste caso, o deslocamento das pessoas. Né? Então, desde o princípio, você inclui essa funcionalidade, nós vamos ver isso com mais detalhe, você inclui essa funcionalidade na solução, na construção dessa solução, para poder ter condição de validá-la junto ao mercado. A gente tem que ficar atento para não confundir alguns conceitos, né? Existe o protótipo,
Existe o MVP, que é o mínimo produto viável, e existe o produto final, o produto acabado. Lembrando que quando a gente está falando de produto sob a lógica do marketing, nós estamos falando de algo que é passivo de troca, né? Aquilo que pode ser trocado, o objeto da oferta. A galera que já passou aí pelas disciplinas de marketing deve lembrar que o objetivo central do marketing é promover trocas duradouras e satisfatórias para ambas as partes. É lógico que isso não inclui a lógica dos produtos que têm base no marketing transacional, que não tem essa ideia de manter uma troca duradoura com o usuário ou com o cliente. Mas, quando a gente fala aqui de produto, de mínimo produto viável, nós estamos falando tudo que é possível ser trocado, ok? Tipo, uma ideia. Se beber, não dirija. Um produto do governo federal. Esse produto, na verdade, é uma ideia, um conceito, é uma filosofia para poder educar, trabalhar a educação das pessoas. Festival de Inverno de Domingos Martins, que como tantos outros esse ano não teve, é um produto da prefeitura, né, que na verdade é um evento, um entretenimento. Start Week, né, um produto do curso de Administração e Ciências Contábeis que está ocorrendo nessa semana. Então, quando a gente fala de produto acabado aqui, lembre-se, nós estamos falando daquilo que vai ser o objeto da troca. Pode ser uma ideia, uma pessoa, um produto, um serviço, qualquer coisa. E para todos esses produtos, né, para todos esses tipos de produto, que compõem o escopo do marketing, você pode usar a lógica, a abordagem do MVP ou do MVP para poder desenvolver a solução final. Bom, o protótipo, então, ele é um modelo que a gente usa para testar o produto, enquanto o MVP é um modelo que a gente testa no mercado. Então, aqui, enquanto no protótipo eu estou focando no produto para ver se ele funciona, ou seja, se a solução vai funcionar como eu imaginei, no MVP não, eu já estou desenvolvendo algo para ver se o mercado vai aceitar aquela solução que eu estou desenvolvendo, com aquelas funcionalidades, com aquelas características, né, com aqueles atributos. E o produto final, e o produto por si só, já é a solução final a partir que eu desenvolvo e melhoro a partir dos testes que o MVP me proporciona. Então, o MVP vai me gerar feedbacks que eu vou usar para promover melhorias e lançar o produto final. É muito comum, se a gente olhar no ciclo de vida de um produto, lembrando lá das fases que a gente herdou que a administração, né, que as ciências sociais aplicadas trouxe lá da área de biomédicas, né, nasce, cresce, amadurece e morre, no produto também tem essa lógica do ciclo de vida do produto, ela também se aplica. E quando a gente fala de ciclo de vida do produto, né, o produto nascendo ali, na fase inicial dele, pode ser a fase já do MVP. Por que não, Everton, lançar desde o início do ciclo de vida do produto o produto final acabado? Porque pode ser que, na tentativa de melhorar e de fazer upgrades na versão do produto para lançar um produto já acabado, você leve tempo demais e o concorrente faça isso antes de você. Ou você leve tanto tempo que quando você colocar o produto no mercado, aquilo já não é mais necessário para aquelas pessoas. Vamos lembrar aí do Blu-ray, né? Eu não tive a oportunidade de pegar um Blu-ray na mão, porque foi tão rápida a transição entre o DVD e os streams da vida, que eu não cheguei a ver o Blu-ray. Ele entrou e saiu no mercado muito rápido. Então, o presidente do LinkedIn, não lembro o nome agora, vocês me desculpem, mas ele diz que se você lança um produto e você não tem vergonha daquela versão inicial daquele produto, pode ser um indício de que você demorou demais a lançar aquele produto. Então, sentir um pouquinho de vergonha de produto quando lança, faz parte, é característica de um MVP, né? Então, é bom a gente ficar isso, porque o preciosismo, às vezes, nos atrapalha, nos impede de aproveitar uma oportunidade, ou, quando a gente vai para aproveitar a oportunidade, o concorrente já o fez. E aí é interessante, né, Everton, porque, ao mesmo tempo que não deve ser o produto final, também não deve ser um produto mal feito, né?
O produto não é final, entretanto, ele não é mal acabado, né? Porque o MVP, a etapa de protótipo, e aquele slide que você colocou, ele é muito interessante nesse sentido, porque a etapa de protótipo, ela vai dizer se tecnicamente você é capaz de atender algumas necessidades que você identificou. A maneira com a qual você fez e que você foi tecnicamente capaz, você vai julgar se ela atende à necessidade que você identificou a partir do MVP. Esse MVP não é uma versão ruim do produto. Ele é uma versão que não é a versão final, mas ele atende às expectativas, porque muitas vezes a gente também coloca elementos do produto que ultrapassam as necessidades que a gente mesmo identificou, né? Que é o floreio, que é o banho de loja. Então, se você consegue fazer um produto e esse produto atende àquela necessidade primária que você identificou, você tem ali a possibilidade de lançar esse produto com uma quantidade de características menor, portanto, de maneira mais gerenciável. Sabendo que é um MVP, você já lança buscando esse tipo de feedback. E aí sim, quando você vai para o mercado para estabelecer as suas trocas, você já passou por isso. Então, assim, a pergunta que eu faço é, por que não fazer um MVP se ele te dá condições de saber previamente se o seu produto vai ter a aceitação que você espera que tenha? Por que alguém não testa um produto antes de fazê-lo? Qual é a razão? É medo de achar que eles não vão gostar? Bom, é melhor saber antes do que fazer depois, né? Mas não pode confundir, aquele slide do carro é muito interessante, o MVP não é um produto mal feito que, portanto, não atende a necessidade. Não. Ele é um produto simples o suficiente para atender apenas a necessidade. E aí depois você vai floreando no sentido de adicionar vantagem competitiva e elementos de comparação para o seu negócio. E eu falo isso muito com a minha esposa, que já teve alguns negócios, e eu também, que a gente não deve começar do jeito que a gente quer terminar, né? Quando eu monto uma loja, eu não vou montar uma loja com 10 vendedores inicialmente. Eu gostaria de tê-los, mas talvez eu comece uma loja sem vendedor nenhum. Eu mesmo lá fazendo a venda, né? Então, às vezes, a gente tem que perder um pouco também essa questão da vaidade, né? E ter um pouquinho de vergonha assim daquilo que a gente está colocando. E aí, essa frase que o Everton trouxe é muito interessante, né? Porque a gente tem que ter condição de andar atendendo aquela necessidade, mas sabendo, então, que também não se trata de um produto ruim, mas, na verdade, um produto que ainda não, ele atende apenas aquilo que é o necessário. Interessante, né? Porque o desenvolvimento do produto ele tem que partir de um momento anterior que é chamado de empatia. Eu não consigo desenvolver, a gente vai falar disso mais à frente, mas eu não consigo desenvolver um produto que atenda a uma necessidade se eu não tiver empatizado antes, porque senão é aquilo que eu acho que é bom. Uma outra contribuição do MVP e que não justifica, como você está dizendo, as pessoas não fazerem, lá no protótipo eu tenho condição de, por exemplo, de ver se a gente consegue fazer. E quanto vai custar isso, né? Eu consigo, a partir de um protótipo, por exemplo, calcular preço, porque eu conheço a estrutura de custos daquela solução. Aí, quando eu vou para o MVP, o feedback do mercado vai me dizer, não, essa função aqui não preciso. E pode ser que lá no meu protótipo, eu tirando essa solução, eu consiga ter um preço ainda mais competitivo, né? Um produto mais rápido, por exemplo, na linha de produção. Isso acontece demais com roupa. Vocês sabem que eu trabalhei por um tempo na indústria têxtil, na indústria de confecção. E a estilista, né, cria aquele produto que na cabeça dela é maravilhoso, só que quando vai para a máquina, quando vai fazer o protótipo, aí vê que um processo em si demora demais. E o tempo da mão de obra da costureira, por exemplo, é um custo altíssimo na roupa. Roupa geralmente custa caro, não por causa do tecido, e sim por causa do tempo que leva da manufatura, na maioria dos casos. É lógico que a marca contribui muito para o preço final, enfim, nós não vamos entrar aqui no conceito de brand, mas... Então, o tempo da costureira, ele influencia demais no preço do produto final e, portanto, na competitividade do produto. O protótipo me permite estimar esse custo aí inicial. E pode ser que, quando eu vá para o MVP, o mercado fala, não, isso aqui não quero, isso aqui pode tirar e tal. E isso reduz ainda mais o tempo de produção do produto e, portanto, o seu custo. E eu tenho um produto não só que vai satisfazer melhor o consumidor, mas que vai me dar uma margem de lucro melhor.
Isso é interessante porque tem uma discussão financeira por trás do MVP e do protótipo, né, dessas coisas. Legal, bacana você lembrar desse pedaço. Bom, eu vou falando e você vai... Acho que eu voltei no ponto errado aí, né? Não. Aqui. Eu vou falando e você vai fazendo aí as contribuições, Adonai, que você lembrar. Bom, então, o protótipo vai me ajudar em entender se eu dou conta de fazer, se eu tenho capacidade, competência técnica, né, para fazer, quanto vai custar isso, o tempo que eu vou levar para fazer. O MVP vai me dizer se o mercado aceita, se aquela faixa de preço que eu estou exigindo, ela é entendida como uma faixa de preço justa para aquele mercado, naquele mercado, e o produto final, sim, já vai me dar um produto, já vai ser a versão melhorada a partir dos feedbacks do MVP. Se eu pulo do protótipo para o produto, igual a Adonai falou, corro o risco de ter um custo muito alto na versão final, melhorada, com base nos meus achismos, e corro o risco de o mercado não aceitar. Então, pular essa etapa aqui do MVP é um risco muito grande, né? Bom, resumindo, então, o mínimo produto viável, ele é uma versão comercial mínima da solução, que não é um produto mal acabado, como o professor Adonai bem lembrou aí, né? Ele é uma versão que atende uma necessidade, que responde a um problema, que soluciona um problema, porém, no mínimo necessário para a solução daquele problema. E que eu posso, a partir daquela versão, começar a comercializar para ver a aceitação e a validação daquele produto no mercado. Bom, aí eu fiz uma brincadeira aqui, né? Então, será que não deveríamos chamar mínimo produto viável de mínimo produto vendável? Na verdade, não, né? Porque o produto vendável seria, assim, já seria mais a versão beta, seria um pouco melhor, uma fase adiante do mínimo produto viável. Mas, sim, o MVP, ele tem que ser comercializável, né? Portanto, ele não pode ser uma peça, um item ou uma solução mal acabada, como o Adonai falou aí. Eu não sei, Everton, se os alunos aí, ou talvez o Júnior ou o Marcelo possam esclarecer, se eles fazem o TCC, né? Mas quando a gente está no mestrado, no doutorado, mesmo no TCC, a gente tem que entregar um produto final, que é uma monografia, e depois no mestrado tem nome de dissertação, no doutorado tem nome de tese. Mas antes de você seguir com a sua tese de dissertação ou o seu trabalho monográfico de conclusão de curso, você precisa apresentar uma ideia de projeto para o professor, né? E aí esse projeto de ideia o professor tem que aprovar, né? Então você não vai levar para o professor o TCC pronto, né? Porque não há nenhuma razão para você empreender todo o esforço de escrever para depois descobrir que não era aquilo, né? Então quando o professor meio que diz, beleza, o caminho é esse aqui, faz o ajuste fino, você está ali namorando a fase de protótipo e a fase de MVP, né? E eu brinco muito, né, Júnior, que dissertação boa e tese boa, dissertação e tese é aprovada. Não precisa resolver o problema do mundo, não. Passou, já está bom. Minha meta de tese era passar. E desde que eu não me envergonhasse dela muito. Né? Porque a gente tem meta para cumprir, a gente tem filho, a gente tem outras coisas para poder fazer, e a gente faz muito isso na vida da gente. Nem sempre a gente consegue fazer. A gente quer empreender e colocar o melhor que a gente tem. Gente, o SBT trabalha muito bem a estratégia de segundo lugar. O SBT não quer ser primeiro lugar. Não é que ele não é capaz de fazer produtos eventualmente melhores, mas ele está muito bem posicionado como estratégia de segundo lugar. Então, às vezes, não é que você não sabe, é que você, estrategicamente, não quer fazer. E o MVP te ajuda exatamente a reconhecer os penduricalhos e fazer apenas aquilo que é necessário. Né? O professor não vai aceitar um TCC que não tenha análise de resultados do que você fez. Mas, eventualmente, alguns elementos ali de proposições de estudos futuros, sei lá o que ela mais, não é obrigatório. Então, se você está meio que na correria, com prazo curto, querendo entregar algo mais próximo ali do mínimo aceitável, né? Então esse MVP ele é o mínimo aceitável, né? Claro que partindo da empatia, não do que você acha, mas daquilo que o seu consumidor vai dizer, já que ele está na fase do mercado. Nesse caso, o mercado é o professor. Legal, bem lembrado essa analogia do MVP com projeto de pesquisa, né? Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Se o mercado não validar, ferrou. E se você chegar com ele pronto e o mercado disser assim, não aceito, não assino, pode jogar fora e começar do zero. Vamos lá.
Bom, aqui, então, na prática, tem um desenhozinho de como seria, né? O mínimo. Ninguém quer usar um barquinho de papel, porque barquinho de papel resolve o problema da criança brincar, mas não resolve o problema de deslocar pessoas, produtos, enfim. Já um barco à vela, né, um barquinho à vela, ele pode ser, como o professor Donai falou, bom o suficiente para atrair os primeiros usuários. Não é o barco top, não é, né, o fino da bossa, mas atende alguma já necessidade. E o produto final, o que você beira a perfeição, né, ele já está aqui num barco mais desenvolvido, mais elaborado, de maior tamanho, com maior lastro, né, enfim. Então, o desenho é só para elucidar que aqui eu tenho um produto, eu nem tenho um mínimo produto, né? Eu tenho uma ideia de um produto, e aí aqui sim eu já evoluo para um produto que eu posso testar para ver se algumas pessoas querem, e aqui sim é o que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Como o professor Donai falou, eu não preciso começar por onde eu quero chegar, eu posso começar um pouquinho menor, com um pouquinho mais de vergonha, de parar lá no cais, né, e ver outros barcos mais pomposos que o meu, mas estou ali validando a minha ideia. Bom, eu trouxe aqui um roadmap que o Daniel trabalha comigo e com a Donai num canal que a gente criou para brincar um pouco de conversar sobre ciência e negócios, como a gente está fazendo aqui hoje, e o Daniel desenvolveu esse roadmap, eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem lá no LinkedIn dele, ele publicou um material falando disso, está aqui o endereço aqui embaixo, Daniel Modenese. E o legal desse roadmap, que ele é parecido com o slide do barquinho anterior, ele fala aqui, né, da esquerda, a ideia, a fase de ideação, né, se a gente estivesse falando da abordagem, por exemplo, do Design Thinking, aqui nós estaríamos na primeira etapa lá, da proposição que Stanford desenvolveu, né, o pessoal da IDEO usa, a fase de ideação, e aí sim, depois que eu identifiquei a oportunidade, conheci o cliente, vou detalhar isso mais, a gente vai sim para o MVP, depois do MVP a gente evolui para uma versão beta do produto, e aí sim vai para a versão final, né? E é onde ele fala aqui do Discoveries, que nessa trilha a gente vai promovendo, né? Melhorias, e o produto em si, ele nunca está pronto, né? Ele está sempre passivo de um upgrade, né? Até que aconteça algo mais disruptivo, ou até que aconteça uma inovação que vá inviabilizar a versão anterior do produto, e aí no marketing a gente chama isso de canibalismo do produto, né? O produto novo, ele substitui por completo o produto anterior, e o produto anterior deixa de existir no mercado. Voltando à ideia lá do ciclo de vida do produto. Então, aqui, ó, na ideação, né, pensar em propósito, materiais, funcionalidades, persona, em que momento que está o mercado. Aqui a ideia de ciclo de vida do mercado pode ajudar você a entender se está no melhor momento para entrar nesse mercado. Quando eu evoluo, então, vejo que, de fato, eu estou diante de uma oportunidade, aí sim, eu começo a me esforçar para desenvolver um MVP, pensar nas funcionalidades, em testes que eu vou fazer, experimentação, em valor que eu vou entregar ao usuário e valor que eu vou cobrar dele, são conceitos diferentes. Valor que eu entrego ao usuário tem a ver com a percepção dele, valor que eu cobro dele é o valor monetário, mas que não é constituído apenas pelo valor monetário, tem esforço físico, psicológico, esforço de tempo, incluído nessa ideia de valor, que é o que eu cobro do meu usuário. Usabilidade, viabilidade, eu vou detalhar isso para vocês. Ok? Então, nosso foco é MVP, eu trouxe esse slide, esse roadmap, para vocês entenderem que entre a ideia e a versão final, nós temos etapas que são interessantes de serem seguidas e observadas, né? Na versão beta, ó, eu já começo, então, a já promover com o produto rodando, né? É muito comum de ver versão beta em software, né? É mais fácil de enxergar, porque vem escrito lá no software, versão beta. A gente já começa a desenvolver melhorias com base no feedback que a gente recebe do cliente, mas também com base na observação do uso do cliente, né? A gente, observando o cliente usando, a gente já vê coisas que precisam ser melhoradas naquele produto. O Daniel fala aqui de brand, né, de naming, de questões ligadas ao marketing.
para você pensar no posicionamento desse produto e no valor que você vai entregar desse produto, para complementar esse valor que você quer aqui. Na verdade, você vai tangibilizar esse valor que você idealizou no MVP nessas questões aqui de brand, de name, de planejamento estratégico e vendas. Beleza? Lá no final, então, eu já procuro o produto que é ajustado a uma necessidade do mercado, né? Vou promovendo melhorias, entendo que eu não posso parar de promover melhorias, porque se eu parar de promover melhorias, possivelmente meu produto vai ser substituído. Mesmo às vezes promovendo melhorias, ele é substituído. Veja o caso do DVD para o Blu-ray, e nós fomos para o stream, pulamos, né? E pensar em estratégias, em recursos, em esforço de venda. Bom, eu trouxe aqui algumas questões para reflexão. Quando a gente pensa assim, tive uma ideia, vou para o MVP, primeira coisa que você tem que pensar é, beleza, tem alguém que se interessa por isso? Há uma demanda para essa solução que você está pensando em entregar? Né? Essa solução, ela resolve qual problema, ela sana qual dor do seu usuário, do seu cliente potencial? Né? O professor Donai lembrou aí de TCC, né? A gente tem que começar por um problema de pesquisa, né? E é dificílimo tanto ensinar o aluno a definir um problema de pesquisa, quanto a definir o próprio problema de pesquisa. Né? Eu já, inclusive, em algum momento, conversei isso com a Donai, dando aula de pesquisa, falei, Donai, qual o jeito mais fácil de ensinar o que é um problema de pesquisa e como descrever um problema de pesquisa? E a gente chegou à conclusão que não tem jeito fácil, né? Que tem o trabalho mesmo árduo, enfim. E a gente desenvolve algumas técnicas, né, alguns recursos didáticos ao longo da vida acadêmica, a gente desenvolve alguma experiência com isso, mas continua sendo um trabalho difícil, né, definir problema de pesquisa. Porque quando a gente pensa num problema de pesquisa, a gente tem que entender assim, beleza, alguém se interessa por isso que eu estou querendo resolver, por isso que eu estou querendo solucionar, ou seja, mesmo do ponto de vista teórico, a academia tem interesse, tem espaço para eu dar essa contribuição aqui, né? Se for publicar um artigo, então, isso é muito mais evidente. Então, no MVP, quando a gente tem uma ideia, acendeu a lâmpadazinha, beleza, tem alguém que se interessa por isso e tem condição de comprar, ou seja, uma demanda qualificada, né? Resolve que problema? Sana qual dor? É interessante, Everton, porque, assim, a ideia, ela, cronologicamente, ela ocorre depois da identificação do problema, né? Porque, veja, você pode ter uma ideia e ficar pensando que tipo de problema essa ideia resolve. Bom, me parece muito lógico isso, né? Me parece que da identificação da oportunidade você faz isso. O Júnior é empresário, né? Tem já alguns anos com a esposa dele uma farmácia em Moraes, e ele identificou, então, um nicho. Eu lembro que até na época ele fez o nome, o layout, todo ele tem uma perspectiva bastante diferente do que era o mais comum ali na região, porque tinha também um outro valor para poder entregar. Então o Júnior não ficou, bom, eu sou louco para ter uma farmácia, agora eu vou aqui caçar um problema para minha farmácia resolver. Bom, não foi isso, né? O Júnior e a esposa perceberam uma demanda reprimida na região para determinado tipo de atendimento, serviço, e a partir disso foi pensada a farmácia, conceito, e todo o entorno foi girado em torno disso, né? O nome, cores, forma de atendimento, portfólio de produtos. Certamente hoje o portfólio da farmácia é muito maior do que quando começou, não é? Por quê? Porque quando começou, você estava ali atendendo aquela primeira demanda, e as demandas e as necessidades também se modificam, né? Você supre uma necessidade, graças a Deus, acabou essa necessidade. Surgem outras necessidades. Então, a ideia decorre do problema, não é o problema que decorre da ideia. Então, essa questão cronológica é importante, né? Ó, dona, e é interessante, e aí, se você me permite participar, é interessante porque existe um nicho de mercado que nós decidimos não atender. Porque esse nicho de mercado, ele não maximizava o lucro da empresa. Então, eu trabalhava muito para ter pouco lucro. Então, eu prefiro trabalhar menos e ganhar mais. E assim, nós especificamos produtos, e aí tivemos que melhorar os processos, posicionamento, para atender um outro nicho de mercado. E fez com que, vamos dizer assim,
tivesse uma alavancagem em termos de lucratividade, não em termos que aumentasse tanto a produção, mas aumentou aquilo que sobra. Né? É interessante como a vida da gente se aproxima, né? Eu lembro que com a minha esposa, eu fiz a proposta, ela tinha uma loja, né, de roupa do segmento evangélico, e eu fiz a proposta dela reduzir o portfólio dela. Ela, mas você é doido? Você quer que eu reduza meu portfólio? Eu vou vender menos? Eu falo, sim, vai vender menos. Porque faturamento é vaidade, né? A sensatez, na verdade, é o dinheiro no bolso. Ah, eu faturo 400 mil. Beleza, mas sobrou quanto no final do mês? Né? Porque não importa quanto você fatura, o que interessa é quanto é que sobra no final do mês, é para isso que a gente trabalha. Então, às vezes, e aí o Porter falou isso, putz, lá atrás, né, cara, que a pior estratégia é não ter uma estratégia, né? E pensar esse elemento de nicho, ele é muito importante, porque você aprende a trabalhar melhor, reconhece melhor as necessidades, aí o MVP, exatamente nesse sentido, o Everton falou no slide anterior, não sei se ele vai abordar depois com mais profundidade, ele falou da persona. Vou sim. Essa questão da persona, quando o Everton for falar, ela é absolutamente importante, foi exatamente isso que o Júnior fez. Quem é a minha persona? Né? Por que eu vou entregar esse elemento A e B se a minha persona não tem esse tipo de atributo ou esse tipo de necessidade? Então, também, se você abre uma estratégia de vender banana na feira, sobretudo se você é pequeno, pode não ser uma estratégia muito boa. No geral, isso são estratégias de empresas grandes, com grande capilaridade, capacidade de expansão e tal. Bacana, vocês falando aí, eu fiquei lembrando, né, às vezes passa trabalho em sala para aluno e fala assim, define seu público-alvo. Não, a gente vai vender para todo mundo. Não, você não vai vender para todo mundo. Né? É muito difícil ter um produto de massa hoje em dia, sobretudo hoje em dia, que você consiga vender um único produto com uma única proposta de valor e atender a todo mundo. Né? Então, é importante definir um público-alvo, é importante conhecer a persona, que é diferente do público-alvo, a gente vai avançar nisso aí. E aí, vocês falando aí, eu fiquei lembrando que é bom a gente alertar que MVP não é uma forma de buscar soluções para algo que não existe. Eu posso ter já uma empresa, eu já posso já ter uma empresa, um produto, e eu quero promover melhorias desse produto, eu quero modificar o produto, enfim, substituir o produto, ou aumentar mix, diminuir mix. A lógica, a abordagem do mínimo produto viável também se aplica a esse caso, e o exemplo que o professor José Carlos deu se encaixa bem nisso, né? Ele já tinha a empresa, e a partir do que ele observou de resultados e de público, ele fez mudança e viu que melhorou, né? Trabalhando menos e tendo uma margem melhor, se esforçando menos e tendo uma margem melhor, enfim. Então, o MVP, ele não precisa ser para ideias inovadoras, não, tá? A gente pode estar falando aqui também de inovação incremental, e não apenas de inovação radical ou disruptiva. Bom, outra questão importante a pensar o consumidor, o usuário, ele vai ter autonomia, ou seja, ele vai ser capaz de entender sozinho, ou pelo menos com facilidade, e como usa o produto, e vai conseguir usar o produto, porque a complexidade pode causar frustração e abandono do produto. Né? Então, quando você pensa na solução, tem uma demanda, existe problema, existe uma dor a ser sanada, e eu vou fazer isso de maneira que a pessoa tenha autonomia. Lembra aí que isso é uma coisa que a Apple, por exemplo, Steve Jobs se orgulhava muito de ressaltar nas soluções deles, né? Você lembra do Windows 8? Que coisa horrorosa, que ninguém conseguiu, acho que ninguém consegue usar aquilo, tem que fazer 3 doutorados para poder usar o Windows 8. Acho que e aí o ficou mesmo durou no mercado foi o Windows 8. Ele tentou fazer um elemento de tablet ali num desktop, acho que durou nada. Foi o Windows mais massacrado e criticado. Né? Também porque faz um produto que ninguém consegue usar. Uma coisa é filme cabeça. Né? Isso tem um segmento de filme cabeça, que a pessoa não entende e fala que entendeu. Faz cara de inteligente e está valendo. Agora, produto que você não consegue usar, bom, desculpa, mas você vai desistir, né? Tem um livro ótimo sobre isso, para quem trabalha com software, por exemplo, que fala, não me faça pensar. Se você tiver que pensar, o software, a navegação dele está ruim.
E eu brinco com os meus amigos de TI, você conhece, inclusive, um deles, o Pulini, né, o Igor Pulini, ele é professor lá do IFES de Colatina, e ele tem pós-doutorado na área. Eu falo, Pulini, vocês desenvolvem soluções para vocês, cara. Eu sou um usuário basicão, eu tenho que ter coisa mais fácil para eu aprender. Para instalar um negócio é uma luta, aí ele fica rindo. Mas vamos lá. Haverá consumo, ou seja, essa solução, essa dor que eu estou sanando, com esse nível de autonomia para entender e utilizar, vai atrair as pessoas o suficiente e estimulá-las a pagar o que eu estou cobrando, para que o resultado, para primeiro, eu tenha resultado financeiro, segundo, que eu tenha lucro. Lembrando que você já tocou nesse ponto aí, né? Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Né? Às vezes eu faturo menos, mas tem um lucro maior, sobra mais, e o outro fatura muito e tem um lucro menor, porque no final acaba sobrando um pouco menos para ele. E essa ideia do usuário aceitar pagar pela solução aqui, ó, o valor que está sendo cobrado, lembre-se que quando a gente discute esse valor aqui, eu botei o símbolozinho do preço, mas o preço aqui, quando a gente pensa nesse valor, a gente está falando novamente do dinheiro que sai do bolso, do tempo que leva para gastar, do sacrifício psicológico, do sacrifício físico, do tipo ter que andar no sol, ter que andar muito, ter que andar na chuva, não ter estacionamento perto, ficar com medo de ser contaminado por coronavírus, tudo isso entra na conta preço do produto. Né? A gente, inclusive, tem uma live que fala sobre isso, só sobre preço, que a gente detalha isso com mais propriedade. Bom, isso, se vocês quiserem novamente aprofundar um pouco mais, o Daniel, esse rapaz bonito que está aí, ó, ele tem um artigo no LinkedIn, do mesmo artigo que eu já havia citado, vale a pena dar uma lida, é um material bem interessante. Aliás, ele tem vários artigos lá bem interessantes para essa área de negócios. Bom, aí o Mert Kagan, né, ele traz lá no livro dele, Inspired, uma figura que traz os princípios da visão de produto. O que é legal aqui? Ele mostra visualmente que o MVP tem muito mais etapa, por exemplo, que as estratégias que você vai definir para o seu produto. Né? Ele traz lá também uma alusão à técnica de OKR, que são os objetivos e resultados chaves, essa técnica, essa abordagem, ela ficou muito famosa porque o Google, né, usou e usa até hoje, então ela acabou sendo popularizada e ficou muito difundida em função também disso. Ela parte do princípio de que você tem que definir objetivos e resultados que você quer alcançar e trabalha ali com um número máximo de objetivos, com um número máximo de resultados e com um tempo pré-definido de 3 meses. É bem interessante, não é objeto do nosso bate-papo aqui hoje, eu não vou aprofundar nisso. O nosso foco é a primeira linha, mas vale a pena vocês lerem um pouco mais sobre isso. Também tem lá no material do Daniel esse assunto, ele trata lá também no material dele. Né? Então, ele fala aqui de 10 etapas, ó, da visão de produto, de 10 etapas relacionadas ao MVP. Pensando primeiro no propósito, né, o porquê fazer esse produto, porquê a gente existe. Se quiser aqui fazer uma analogia com outra ferramenta, tem lá o Golden Circle, não, o Círculo de Ouro, que é bastante conhecido. Vocês podem pensar nele aqui. Aqui no passo 2, ele diz uma coisa interessante, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Eu, muito tempo atrás, quando dava aula de plano de negócio, eu montei uma palestra chamada Por que não se apaixonar por sua ideia de negócio? Porque os alunos tinham uma ideia e se apaixonavam por ela, e o plano de negócios mostrava que a ideia era inviável, pelo menos daquela forma, naquele momento, naquele mercado, e mesmo assim o aluno achava que era a solução mais maravilhosa do mundo e seguia, e os resultados financeiros apontavam para a inviabilidade do projeto, e ele martelava, né, como a gente diz, os números, tipo, aumentava o volume de vendas, aumentava o preço do produto, que naquela condição, às vezes, estava incompatível com o mercado, mas ele mantinha. Por quê? Porque ele estava apaixonado pela solução e não pelo problema. Então, a gente tem que estar focado no problema para não se perder nesse processo de criação da solução para o problema.
Não tenha medo de pensar grande, né? Tipo, a gente não vai começar com a versão final, igual a Donai falou, mas a gente tem que ter esse horizonte de longo prazo, onde a gente quer chegar, né? Se você há de disruptar quem você é, né? A visão de produto precisa inspirar, então você tem que ter algo inspirador, que de fato fala assim, pô, vale a pena se esforçar por isso, né? E uma ideia disruptiva geralmente faz isso. Abrace as tendências relevantes e significativas. Isso tudo construindo essa visão de produto que eu vou desenvolver, que eu vou chegar na fase de mínimo produto viável, né? Esteja onde o jogo está sendo jogado. Não adianta eu querer oferecer um produto em um mercado onde as pessoas não demandam aquele tipo de solução ou não tem não entendem que aquilo é um problema a ser resolvido. Seja obstinado na visão, mas flexível nos detalhes. Aliás, a flexibilidade é uma skill, né, que já está sendo muito discutida aí, que é uma das skills do futuro, do profissional do futuro, né? A flexibilidade mental, a flexibilidade para desaprender e aprender de novo, aquela lógica toda. Então, aqui no MVP, essa skill também é muito importante, né? Você tem que ser obstinado, tem que ser resiliente, mas, ao mesmo tempo, flexível, né? Para aceitar mudar, para entender que não é a melhor solução, para voltar. E é interessante, voltando ao assunto do TCC, né, Donai? Quando a gente fala assim, não, beleza, problema é objetivo, beleza. Aí o aluno, quando chega lá, né, por exemplo, na metodologia, ele fala, não, vou fazer assim, assim, assim. Ah, peraí, volta lá, então, e muda o problema. Olha lá. Aí ele fala, não, mas você falou que o problema estava certo. Sim, o problema estava certo, mas se você vai resolver desse jeito, você não vai resolver aquele problema lá. Você está resolvendo outro problema. E aí fica aquele questionamento, né? De ter que voltar lá e rever o problema, mudar a metodologia para se encaixar no problema que ele quer resolver, ou repensar se aquele é mesmo o problema que ele quer resolver, enfim. Isso é escrito a lápis, né? Fazer o MVP é escrever algo a lápis, não é escrever a caneta, né? Então, é um processo de reflexão, de você amadurecer, e aí você não se apega, né, a esses elementos. Se você escreve a lápis, já está subentendido que pode ser apagado, né? Porque, de fato, o filho da gente é bonito, né? Ninguém tem filho feio, né? Só pai e mãe desnaturado que falam um negócio desse. O filho da gente é tudo bonito. Mas a gente precisa entender que, diferentemente de um filho, essa relação emocional ela tem que ser usada no sentido de te dar ânimo para poder fazer um planejamento adequado, mas você deve se pautar em critérios técnicos, né? Claro que tem um pouco de feeling, mas não confundir o feeling com a sua emoção, mais em termos de paixão. Aí essa palestra do Everton é muito interessante, eu lembro que ele fez ela no Instituto Terra, eu era o diretor executivo lá na época, tem tempo pra caramba que essa palestra foi feita, mas permanece atual, né? Ele falava um pouco disso, né? Da diferença da paixão com o amor, né? Essa coisa da paixão também ser um tanto efêmera e tal. Eu lembrei dessa palestra. E eu brincava, né, com as cores rosa e vermelha, do amor e da paixão, falando entre razão e emoção. É interessante. Bom, e as duas últimas etapas aqui, né, ele fala que a visão do produto, né, que isso que você quer fazer, desenvolver, é um ato de fé, né, que você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução, mas isso é um ato de fé, e que você precisa convencer os outros, evangelizar de que aquilo de fato precisa ser resolvido. Lembre-se que o inventor, né, do celular ouviu muitos nãos e as pessoas diziam para ele, tá doido, quem vai querer andar na rua com isso? Ele fala, não, pai, vai ser legal, as pessoas vão querer sim. A pessoa vai ficar parecendo um maluco, andando, falando sozinho na rua. E veja hoje em dia, né, a gente não consegue mais desgrudar do aparelho, a gente desliga do cordão umbilical e liga no cabo de energia, né, porque a gente fica sem bateria no final do dia, não é o celular, não é o smartphone, é a gente que está sem bateria, a gente responde assim para os outros, estou sem bateria. Bom, vamos lá. Como saber, então, se eu cheguei a uma solução final? Eu estou lá desenvolvendo o MVP, quais são os sinais que eu posso buscar para saber se eu estou próximo da solução final? Bom, quando o benefício central estiver sendo plenamente entregue, então, aquilo que de fato vai resolver o problema, sanar aquelas dores, de fato estiver sendo
efetivamente entregue é uma pista. Outra pista é quando os clientes usarem efetivamente a solução na sua vida pessoal ou nos seus negócios, né? Usarem para promover o próprio negócio, por exemplo, ou a vida pessoal. Ou seja, quando isso fizer parte da vida das pessoas. Quando o usuário aceitar pagar pela oferta completa, então, assim, é óbvio que à medida que a gente vai promovendo melhorias no produto, a gente vai adicionando valor percebido ao produto e também vai aumentando o preço do produto, porque preço, lembre-se, é uma pista de qualidade. Às vezes, se eu tiver um produto com valor, composição de valor muito alto e o preço estiver baixo, pode ser que o cliente duvide da qualidade daquele produto e fale, está barato demais para ser bom, né? Esse fenômeno de associar qualidade a preço se chama inferência preço-qualidade, vale a pena dar uma olhada nisso. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Se o usuário está disposto a pagar pela solução completa, ele está percebendo valor. Quando ele diz para a gente que está caro, ele está dizendo assim, olha, não percebo valor suficiente para pagar isso que você está me pedindo. E aí, ou a gente mostra o valor do produto, caso ele tenha, ou a gente adiciona valor ao produto, promovendo melhorias nesse mínimo produto viável, para chegar à solução final, ao momento que ele queira pagar. E quando a sua empresa estiver pronta para oferecer suporte ao usuário, né, logística reversa, que seja, se for software, né, um app, suporte técnico, atualização, aquelas questões todas ligadas aos serviços do pós-venda. Bem, aí eu trouxe aí uns 5 passos para elaborar um MVP, e eu boto aqui a fonte da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, mas o site da Startse também tem lá 5 passos, não são os mesmos, mas são parecidos, então eu dei uma misturada nos dois, no final tem as referências aí para vocês, se vocês quiserem ver mais. Bom, o primeiro passo, e isso é unânime, né, é que você tem que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe plural, né? Nessa equipe plural, quais são as skills mais relevantes? E aqui nós estamos falando de hard skills, mas também de soft skills, né? A pessoa tem que ter visão de negócios para entender o custo daquilo, saber calcular preço, pensar na linha de produção, na programação da produção daquilo, enfim, pensar em que mercado, por onde começar no mercado, o ciclo de vida do produto, enfim, essa visão de negócios, ela é importante para ajudar a planejar esse mínimo produto viável. A lente, ou a abordagem, né, do Design Thinking, ela é importante porque ela traz para a gente a seguinte lógica. Eu vou desenvolver uma solução a partir do usuário. Essa é uma abordagem, uma visão centrada no usuário, né? Para eu chegar numa versão de produto que não é mal acabada, como o professor Donai falou, mas que sim atende a uma necessidade e que essa necessidade não é a necessidade que eu acho que o usuário tem, mas sim que ele me apontou que tem. Então, é interessante que na primeira etapa lá do Design Thinking, a empatia, ou seja, a gente precisa se aproximar do usuário, entender o usuário, compreender, né? Acho que compreender é a palavra mais adequada e não entender. Quando a gente compreende, a gente vai no mais profundo, nos porquês, no que está por trás daquilo, né? Então, vivenciar um pouco da rotina daquele usuário para entender suas dores, enxergar de fato aquele problema, para aí sim pensar e ter clareza do problema a ser resolvido, né? Na definição, que é a segunda etapa da abordagem. Só para lembrar rapidamente, a abordagem é composta de 5 etapas. Empatia, me aproximo, compreendo, entendo quais são as dores, os problemas, as necessidades. Definição, falo, vamos resolver isso, defino o problema. Ideação, penso, vou definir isso dessa forma, então defino ideias, e aqui tem algumas técnicas, né? Sessão generativa, brainstorming, tem várias ferramentas, abordagens que a gente pode usar. Depois vou para o protótipo, que ali eu testo para ver se dou conta de fato de fazer aquilo. Se for um serviço, por exemplo, eu posso prototipar um serviço simples, igual o exemplo do 99, táxi, né, que começou recebendo e-mail, ligando e mandando e-mail, até ir para um app. Ele não foi para um app logo de cara, ele primeiro viu se as pessoas iriam querer
querer pedir um deslocamento, um serviço de transporte, de deslocamento, por meio por esses canais, para depois ir para um app. Né? O próprio Dropbox não existia quando foi vendido a ideia para o primeiro investidor. Eram vários papéis onde a pessoa mostrava como ia funcionar o Dropbox, e o cara falou, pô, massa, gostei. E aí botou dinheiro, e aí sim eles foram para a programação. Então é disso que nós estamos falando, que essa lente, ela nos permite empatizar, definir o problema, idear, que é definir como vai resolver o problema, prototipar, que aí eu vou chegar, por exemplo, no Dropbox, nesses papeizinhos, no 99 Táxi, o e-mail e a ligação, e depois, sim, testar, que aí eu vou para o mercado fazer o teste do produto. Lembrando que nós estamos falando de uma maneira também de resolver de desenvolver soluções. Beleza? Assim como o MVP é uma forma de desenvolver um produto, aqui no Design Thinking é uma forma, uma abordagem voltada para o desenvolvimento de soluções. E alguém com skill em engenharia de produtos, porque se o produto for um produto mesmo, um bem de consumo, alguém vai ter que entender de desenho técnico, de projeção de produto, de projeto de produto, enfim, para poder fabricar o produto, né? No IFES Serra, tem um caso interessante de um rapaz que chegou lá com um protótipo, ele tinha um braço, o problema que ele queria resolver era como trocar as lâmpadas das ruas sem ter que levar um caminhão, parar o trânsito, subir lá na escada e trocar a lâmpada. Aí ele pensou, bom, se eu não precisar subir, eu posso fazer a lâmpada descer. E aí ele pensou num braço mecânico, onde o braço desce com lâmpada e tudo, troca a lâmpada e volta. E para isso ele criou um braço e uma haste que fazia esse negócio funcionar. Quando ele chegou lá na incubadora do IFES Serra, ele chegou com esse protótipo. Ele achava que era um MVP, mas não era ainda. Era um protótipo. E aí, quando o professor orientador assumiu o projeto e começou a fazer testes com eles viram que, com base na engenharia de produtos, ia ficar inviável fabricar aquele produto. Porque ia ficar caro demais e as pessoas não iam pagar por aquilo. E aí eles promoveram várias melhorias, inclusive mudança de material, por teste de resistência, enfim, era um braço de aço, né? E chegaram, sim, no MVP, que a ArcelorMittal comprou e está testando hoje lá no pátio interno dela. Então, o protótipo, ele chegou lá, era inviável porque era muito oneroso em termos de material e de tempo para fabricar. As melhorias que eles fizeram lá dentro do protótipo permitiram eles enxugar custo e reduzir tempo de fabricação, e aí sim tiveram um MVP na mão, levaram para a Arcelor bancou. Então, hoje está sendo testado isso lá. Graças à engenharia de produto, mas também ele aqui, na lógica do Design Thinking, ele percebeu que isso era uma dor e um problema a ser solucionado. E viu que havia mercado para isso. Bom, no passo seguinte entender o cliente. Né? Eu preciso, então, como aqui na abordagem do Design Thinking prevê, eu preciso, então, o ponto de partida é o usuário. Eu preciso entender qual é a demanda. Qual a dor, qual o problema a ser solucionado. E eu preciso, aqui está a palavra entender, mas, novamente, busque a compreensão. Compreender é melhor que entender. Né? Entender calcula aí o valor presente líquido, a fórmula é essa, você substitui. Agora, esse valor presente líquido, ele está baixo, e você entender por que ele está baixo, aí você chegou no nível de compreensão. Essa é a diferença entre, com um exemplo clássico, né, entre compreender e entender. Quando eu falo 30% é pouco de VPL, o cara tem que entender qual variável vai tá por trás dessa lógica que a gente está falando, olha, o mercado paga mais, 30% é pouco para esse VPL. Então, busque a compreensão desse cliente. Né? Nessa compreensão, o que você vai buscar? Entender as dores, as necessidades, os problemas. E aqui eu trouxe algumas ferramentas. Uma delas é a persona, que o Adonai já tinha antecipado. Eu defini uma persona, como o próprio nome diz, eu defini um personagem.
Se você jogar a palavra persona no Google, vai aparecer milhares de exemplos de persona. É você entender quem é essa pessoa por meio de um personagem. Ah, fulano é uma pessoa que gosta de jogar bola, mas que não larga o celular, ele pratica esporte com os amigos 5 vezes por semana, depois que volta da escola, ele vai jogar bola e por aí vai. Aí eu estou construindo uma persona. Para construir esse personagem, obviamente, eu preciso empatizar, eu preciso pesquisar. E aí eu preciso me aproximar dele com técnicas de pesquisas qualitativas, de estudos exploratórios, né? Que me permitam fazer essa aproximação e essa compreensão melhor. Né? A gente pode fazer por diferentes técnicas, que não é o caso da gente discutir aqui. O que eu quero lembrar aqui só é que a persona exige um esforço com caráter científico grande. Se você não tem tempo ou condição de fazer esse esforço um pouco maior, faça, então, a protopersona. O que é a protopersona? É um personagem, só que um pouco mais fictício, elaborado com base nas percepções que eu tenho, sem me aproximar muito das pessoas. Por exemplo, eu começo a olhar no Instagram pessoas que falam de, sei lá, de bolo, e vejo, dentre aquelas pessoas, quem são as mais ativas, e vejo nas mais ativas como elas se comportam, o que elas falam, quais palavras que elas usam, e aí eu tenho condição de definir uma protopersona. Né? Eu não fiz uma pesquisa muito aprofundada, mas tive ali algumas impressões que me permitem entender melhor esse personagem que eu quero atender. Né? Então, persona é um caminho ideal, se não der, faça pelo menos uma protopersona. Uma outra ferramenta importante é pensar na jornada do cliente. Ah, ele levanta de manhã, ele vai acessar o app só depois das 10 da manhã, ele começa fazendo isso, ele vai para aquilo, ele busca tal informação, ele não gosta disso, ele faz tal coisa durante o almoço. Conhecer essa jornada que leva o cliente à minha solução ou aquele problema e depois daquele problema, para eu entender o caminho que ele percorre. Uma outra ferramenta importante para a compreensão dos clientes potenciais é o mapa da empatia. Né? Se você fez aqui a primeira etapa do Design Thinking bem feitinha, você tem condição aqui na primeira etapa de já preencher o mapa da empatia. Ou, se preferir, um pouco mais simples, tem o Canvas da proposta de valor, que é semelhante ao mapa da empatia, um pouco menos detalhado. Ok? Essas ferramentas me permitem, então, compreender o cliente, me aproximar dele. E aí, define o produto. Para quem eu vou vender, o que eu vou vender, quais são as funcionalidades, quais benefícios eles vão gerar. E aqui, Adonai, a gente começa a pensar nas variáveis que a gente vai incluir nessa solução. Aquelas variáveis que você vai colocar lá no seu modelo experimental. Isso aí, a gente define lá os atributos, né, que são as variáveis, e níveis também, como é que essas variáveis e atributos vão ser medidos. Daqui a pouco a gente modela isso aí no Minitab. E aí, seguindo aqui para o passo final, com base nessas funcionalidades, eu chamei a equipe lá para pensar nas funcionalidades. Fizemos um brainstorm, surgiu várias ideias. Agora, beleza. Como é que a gente vai? A gente não dá para fazer tudo, né? Senão perde tempo demais, fica caro demais, perde o sentido fazer um MVP. Vamos eliminar aqui. E aí cada um aponta e lista, por exemplo, esse pode ser um caminho, aponta qual seria a principal funcionalidade para aquela dor. Chegar com um mínimo de funcionalidades e as mais importantes para resolver aquele problema e para aquela empresa. Aí sim eu consigo partir para elaborar o protótipo do produto e traçar as metas que eu vou trabalhar, né? Aquele OKR que estava naquele slide lá atrás, tem a ver com esse momento aqui de traçar objetivos e metas, né? Objetivos e resultados-chave, onde a gente precisa pensar assim, o que eu quero validar nesse MVP? Quando essa validação tem que estar concluída? A partir daí, eu tenho condição, então, de ir para o mercado testar esse produto, levar e, a partir do feedback que eu recebo, eu melhorar os produtos, a versão, e chegar na versão final do produto. Bom, eu trouxe aqui
mais alguns links para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre milho em produto viável, né? 2 deles eu já botei aí para vocês, o do Daniel e o da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, mas tem esses outros, e tem também no site da Startse, tem lá também um material interessante sobre milho em produto viável, que eu aconselho vocês a consultar. E aí a gente vai evoluir agora para a parte do modelo experimental, e o professor Adonai vai fazer aí o teste, vai fazer o experimento para a gente ver como que na prática esses atributos, essas variáveis são testadas para eu chegar numa versão legal de mínimo produto viável. Show de bola, vamos lá. Dada a discussão, toda a discussão que o Everton fez, né, riquíssima para a gente, tira aí a sua apresentação para colocar a minha. Eu vou tentar fazer essa modelagem aqui. Eu vou utilizar 2 softwares, né? Um é gratuito, o outro não é gratuito, mas eu até poderia tentar rodar num software gratuito, mas seria o R. A navegação é menos amigável, vamos pensar assim. Mas vamos tentar fazer esse desenho aqui. Está projetando certinho aí, Everton? Porque eu não estou conseguindo verificar aqui. Ah, sim. Beleza. Então você vai... Vou colocar aqui também a caneta, só para poder facilitar aqui o nosso processo. Então vamos lá. Uma das possibilidades de se fazer o MVP é o planejamento de experimento, né? No inglês, que a gente traz aqui o termo em inglês, porque acaba que na literatura você vai encontrar dessa forma. Mas nada mais é do que um planejamento de experimento. Então é meio que um trabalho experimental que precisa ser feito. E aí, para a gente fazer um planejamento de experimento, né, como o Everton já tinha antecipado, o primeiro passo é determinar atributos e níveis. Né? Então, o que é o atributo? O atributo são as variáveis que você quer medir. Né? Então, por exemplo, você quer fazer um software e uma possibilidade é que ele seja on-premise ou que ele seja na nuvem. Né? E aí você tem, então, um atributo que seria o tipo de instalação, que pode ser on-premise, ou seja, ele trabalha desktop, ou ele pode ser na nuvem. Né? E aí você tem, então, esses 2 níveis categóricos. Tá? Ou pode ser também, para alguma coisa mais específica, pode ser um livro, como hoje mesmo eu acabei de lançar um livro de poesia. E aí eu tenho, então, esse livro havia várias possibilidades, né, em termos de formato. Eu busquei um formato que era mais coerente com todas as editoras. Ou seja, toda editora aceita aquele formato de capa de livro e de dimensão de livro. Se eu buscasse uma dimensão um pouco diferente, algumas editoras não iriam aceitar porque elas não estariam preparadas para expor esse livro. Né? Então, quando você pensa que nós estamos discutindo quais são os atributos que o seu produto pode ter e de que maneira você vai mensurar esse atributo. Depois eu vou trazer um exemplo, a gente vai processar aqui ao vivo. Tá? Além de determinar os atributos e níveis, que vamos pensar que são os inputs, são as suas variáveis de entrada, você tem que pensar na variável de resultado. Tá, mas como é que eu vou julgar se o atributo foi bem recebido ou não e qual nível de atributo foi melhor recebido? Eu preciso determinar a variável de saída. E o exemplo que eu vou trazer, a variável de saída vai ser a intenção de compra. Você vai fazer um desenho experimental, vai trabalhar com modelo fatorial, vou falar disso daqui a pouquinho, e a gente vai questionar as pessoas em relação à intenção de compra de um produto. Né? Antes de você, então, se lançar ao mercado, você faz uma etapa de teste, e eu vou mostrar aqui algo que eu mesmo desenvolvi no momento que estava fazendo esse produto que vou mostrar para vocês. Depois de definir, então, qual é a variável de resultado, que o nosso exemplo vai ser a intenção de compra, a gente vai escolher se a gente vai usar um modelo de experimento completo, um fatorial completo ou parcial. Porque quando você tem atributos e níveis, é como se você fizesse um diagrama de rede e lá você definisse quantos finais possíveis, quantas possibilidades você tem. Né? Então, se houver muitas possibilidades, às vezes fica difícil fazer um desenho fatorial completo. Então, a gente pode optar por fazer um desenho fatorial parcial, em que ele meio que elimina algum efeito de redundância entre variáveis. Tá? Aqui só para poder posicionar vocês em relação a isso. O quarto passo
é coletar o dado, né? Aí a gente coleta o dado como? Pode ser uma preferência revelada, declarada ou uma medição objetiva. Medição objetiva é, por exemplo, você, como tem um exemplo clássico de planejamento de experimento, que é um helicóptero de papel. Você faz de um jeito, usando alguns atributos e usando outros atributos. E você coloca o helicóptero para voar e você mede o tempo de voo do helicóptero. Então, essa medição é objetiva, né? Mas existem outras maneiras de você fazer, que é a preferência revelada ou declarada, né? Em que a gente usa um produto e aí a gente se manifesta sobre o que achou. Isso tem um preço que você vai ter, que se você tem, por exemplo, 4 atributos e 2 níveis para cada atributo, você tem 4 ao quadrado de possibilidades, porque você tem 16 possibilidades. Então, você teria que fazer 16 protótipos. Isso tem um custo, pode ser inviável. Então, em vez de você fazer os protótipos, pedir a pessoa para usar e te dizer o que ela achou, você pode criar uma persona e pedir a ela que crie uma simulação, uma hipótese, e que ela tente dizer o que ela faria naquela circunstância, né? Que é semelhante a quem gosta, por exemplo, de RPG, a jogos dessa natureza. E aqui eu vou usar um software chamado Gpower para a gente poder determinar o quanto de dado eu tenho que coletar para que eu tenha resultados nos quais eu possa acreditar, né? Se eu pergunto para minha mãe o que ela achou do meu livro, ela vai dizer que está lindo, né? Mas se eu tiver que perguntar para toda a minha família, pelo menos pai e irmãos vão dizer que está tudo bem, os tios eu já não garanto mais. Mas se eu ampliar muito essa base, possivelmente eu vou passar a ter opiniões mais honestas em relação a essa produção. Tá? Feito isso, coletados os dados, a gente vai processar o planejamento experimental, vai identificar, então, dentre aqueles atributos que a gente determinou, quais são aqueles que são críticos, e vamos também, se a gente quiser, otimizar esses níveis, ou seja, otimizar no sentido de ótimo de Pareto mesmo, tá? De identificar o ponto ótimo de cada nível. E para fazer isso aqui, a gente vai utilizar um software chamado Minitab, que não é gratuito, o Gpower aqui embaixo é gratuito, o Minitab não é, entretanto, existem licenças acadêmicas, eu não faço isso, mas existe também o mercado negro, ouvi dizer, existe um mercado negro, nunca frequentei, mas ouvi dizer, me contaram, não sei se é fake news. Você não conhece, né? Só ouviu dizer, não conhece. Eu realmente nunca fui. Minha mãe me falou, dona, você nunca pode andar de moto nem ir para o mercado negro. Aí eu obedeci. Mas o mercado negro já me falaram que tem, que é fácil de baixar, mas de fato eu nunca tentei. Tá gravando, a gente tem que fazer o registro correto. Né? Tá gravando, eu ia falar isso. Mas eu fiz o registro correto, calma aí, né? Tá tudo dentro dos conformes aqui. Vamos lá. Bom, vou dar um exemplo, então, de algo que é real, que é chamado Make Project No Profit, que é um software que eu desenvolvi. Eu conheci o Júnior em Aimorés, eu vivi naquela região de Aimorés e Baixo Guandu ali por cerca de quase 10 anos, conheci o Júnior na época da Unipac, acho que a gente entrou bem próximo ali, né, ingressamos na Unipac de maneira quase que no mesmo período, se não no mesmo período, quase que no mesmo período, e depois eu assumi uma função executiva no Instituto Terra, e lá, então, eu tive contato com o gerenciamento de projetos de organizações não governamentais. Eu fui diretor executivo lá, e lá eu tive a possibilidade de desenvolver um software que depois eu amadureci, foi o Make Project No Profit, que foi um software comercial, e eu trabalhei com essa modelagem, então, de MVP, para poder fazer. Vou tentar mostrar um pouco esse exemplo aqui, tá? Então, é algo que, de fato, foi feito. Bom, deixa eu fazer, então, o contexto, né, já que o Everton falou muito bem sobre isso, né, que o MVP nasce de uma necessidade, né? Então, deixa eu mostrar aqui contextualmente isso, né? Qual foi a oportunidade identificada à época? Crescimento do número de ONGs no Brasil, né? Então, a gente tem, na década de 90 e na década de 2000, o grande boom do número de ONGs no Brasil. 40% das ONGs surgiram entre 2000 e 2010, para vocês terem uma ideia. E 30% de 90 até 2000. Então, 70% da massa de ONGs no Brasil surge a partir da década de 90. Há também um aumento do nível de exigência dos doadores.
né? Há uma mudança na filantropia. A pessoa deixa de apenas doar e passa a doar, mas deseja também algo em troca, né? E a sociedade, de maneira geral, também busca mais transparência. A gente teve aí algumas, por exemplo, a ONG Terceiro Tempo, teve a própria Cruz Vermelha no Brasil, muitas ONGs fortes de renome foram envolvidas em escândalos. Então havia também já uma crescente busca da sociedade por accountability, né, usando o termo da contabilidade aí, e da administração, no sentido de dar mais transparência em relação às ações, tanto os recursos públicos quanto os privados, né? O aumento de volume de recursos recebido pelas ONGs, aqui eu trago um dado. Em 2017, por exemplo, nós estamos falando de 12,9 bilhões de reais só de recurso público federal transferido para as ONGs. Isso é maior do que o orçamento de um ministério de pequeno porte, né? No mesmo ano. E isso, então, é o contexto, né? E o que eu percebi é que não havia, na pesquisa, no levantamento feito, nenhum software de gerenciamento de projetos específico para ONGs, né? Tanto que, na época, o BNDES me convidou para escrever um livro sobre gerenciamento de projetos, eu acabei conseguindo uma editora, mandei para a Saraiva, para a Elsevier, para a Atlas, as três se interessaram, fechei para a Elsevier, esse livro foi publicado em 2014, e aí também nasce a ideia do sistema. Então, eu coloquei aqui software para o setor privado e público diversos. Diversos. E as ONGs usavam esse sistema aqui, mas que com alguma adaptação. Então, eu achei que fazendo um software específico para o terceiro setor, eu poderia atender melhor a necessidade desse segmento. Esse segmento tinha uma massa grande o suficiente, algumas ONGs também com boa capilaridade em termos de recursos, e então o contexto de oportunidade nasce disso aqui, né? Da necessidade de transparência, do aumento de recursos, aumento do número de ONGs, as ONGs executam suas ações por meio de projetos, do risco de você não conseguir entregar um projeto, da ONG trabalhar com múltiplos projetos, ela não tem um projeto só. Por exemplo, quando eu saí do Instituto Terra, a gente estava executando, na época, 22 projetos ao mesmo tempo. Então, esse é um contexto que dá, como é que eu vou dizer, de onde nasce a ideia e a inspiração para poder fazer o trabalho, tá bom? Bom, e aí, como é que eu fiz, então, esse desenho experimental? Uma coisa importante, eu tinha, como estava no Instituto, uma mailing list de muitas ONGs. Então, eu tinha uma mailing, né, um banco de dados de e-mail de muitos executivos e, naturalmente, estava na minha rede de contatos uma série de executivos, sobretudo de ONGs ambientais, tá? Então, em termos de atributo, eu pensei, bom, tipo de instalação. Ele pode ser uma instalação na nuvem ou ele pode ser uma instalação helpdesk. Então, o software seria web, né? Entretanto, mesmo sendo web, ele pode ter o banco de dados na nuvem ou ele pode ter o banco de dados num servidor. Então, isso aqui eram duas possibilidades. Ou seria na nuvem, ou seria on-premise, que seria no próprio servidor. Outro atributo é o tipo de navegação. O PMBOK é um guia de melhores práticas de gerenciamento de projeto, escrito, e a cada 2 anos ele é renovado, pelo PMI, que aqui no Brasil talvez seja a instituição mais forte em termos de gestão de projetos. Você tem o APMA, que é europeu, você tem o Prince2, tem outros, mas na área genérica de software, na área de tecnologia, você tem outros, mas na área genérica de software, de gestão de projetos, o PMI é muito forte. E aí eu me perguntei, será que fazer a navegação do software orientado para a edição mais recente do PMBOK seria interessante? Então, aqui a possibilidade, em termos de nível, é sim ou não. Eu posso orientar a navegação pelas áreas de gerenciamento do PMBOK ou não. Outra questão é o tipo de helpdesk. O helpdesk podia ser online ou offline. Então, offline eu vou ter uma estrutura de custo menor, basicamente é um e-mail, e consigo fazer. Já o online pressupõe um chat, pressupõe um telefone, então a estrutura de custo passa um pouco por isso aqui também. E outra questão, que naquela época estava ainda surgindo, era ter um dashboard. Se deveria ter ou não, que eu não sabia muito bem se seria visto como penduricalho,
ou se seria, de fato, algo mais específico, mais orientado para a necessidade daqueles clientes. Então, aqui a gente pegou o passo 1 e determinamos atributos e níveis, né? Então, os atributos são esses aqui, e esses aqui são os níveis. Depois eu vou jogar isso tudo no sistema, tá? O passo 2 é definir a variável de resultado. Para mim, a variável de resultado era a intenção de compra. Então, eu peguei uma escala de atitude de compra baseada em 5 pontos, que é uma escala Likert, em que a pessoa se manifesta se ela concorda ou se ela discorda, ou se ela tem intenção de compra ou se ela não tem, né? Então, eu tinha uma mail muito grande, e eu pude, então, criar um cenário hipotético, jogar para essa mail e buscar a resposta das pessoas, e ali eles se manifestavam. E eu tinha que escolher, seria um modelo fatorial completo ou parcial. A gente olhar aqui, a gente tem 4 atributos. Cada atributo tem 2 níveis. Então, eu tenho 4 ao quadrado, em termos de possibilidades, né? Então, eu teria 16 cenários. Dependendo do tamanho da minha mail, eu poderia fazer um design completo, dependendo, eu teria que fazer um design parcial, tá? Então, aqui estão todas as possibilidades numa rede, ó. Make project, no profit. Ele é web, portanto, ele sai daqui. Ele pode ser na nuvem ou pode ser desktop. Se ele for na nuvem, ele pode ser a navegação orientada por PMBOK ou não orientado. A mesma coisa se ele for on-premise aqui. Sendo ou não pelo PMBOK, ele pode ter um helpdesk online ou offline. E sendo ou não o helpdesk online ou offline, ele pode ter no dashboard ou não. Então, se você contar essa saída aqui, são 16. Por quê? Porque eu tenho 4 atributos, 2 níveis, ou seja, 4 elevado ao quadrado. Ok? Se você tiver atributos com níveis diferentes, você poderia somar, né? Você pode pegar, por exemplo, 3 atributos de 2 níveis e um com 3 níveis. Seria 4 ao quadrado mais 1 elevado a 3. Ok? Então, aqui no finalzinho, então, a intenção de compra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um cenário para cada possibilidade dessa para ter um design fatorial completo. As pessoas têm que se manifestar para... Eu preciso ter respostas em relação a cada possibilidade que eu tenho de desenho, porque eu não tenho certeza de que nível de atributo eu vou utilizar e nem tenho certeza se aquele atributo, de fato, é tão importante assim. Então, eu tenho que modelar isso aqui tudo. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo dessa modelagem aqui. Web, na nuvem, navegação pelo PMBOK, helpdesk online e sem dashboard. O que eu fiz, então? Eu criei esse e-mail aqui e mandei para as pessoas, elas tinham que responder através de um questionário usando o SurveyMonkey, que é um aplicativo para você fazer isso. Poderia ter sido feito no Google Docs, mas o SurveyMonkey me dava mais condições de gerenciamento, sobretudo em termos de e-mail, né, para poder fazer o e-mail marketing, fazendo pelo Gmail, dava lá que era spam, então o SurveyMonkey foi uma solução para mim. Então eu vou ler aqui, me desculpem fazer a leitura, mas eu acho importante, né? Então a pessoa recebe, eu mando um e-mail dizendo que estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo um levantamento, eu tenho o contato dela a partir desse e-mail, que eu sou executivo de ONG, me apresento e tal, no sentido de atrair a atenção da pessoa para aquilo que eu estou realizando. Aí eu já coloco aqui o cenário, que é meio que a persona que o Everton está dizendo, que o Everton comentou. Imagina uma situação onde você está fazendo uma pesquisa para aquisição de um software de gerenciamento de projetos para a ONG na qual trabalha. Então, é um software para uma ONG. Com base nas características do software abaixo, assinale a opção que melhor representa a sua intenção de compra. Então, ele está dizendo o seguinte, o Make Project No Profit é um software de gerenciamento de múltiplos projetos. Eu pintei de azul por quê? Porque eu não estava... Isso não é um atributo. Eu não estava pensando em fazer um software para gerenciar um projeto ou múltiplos. Isso aqui é característica, condição pré-existente, tá? Então, são múltiplos projetos de forma colaborativa, desenvolvida na web, especificamente para ONGs. Isso aqui é importante, porque eu estou colocando características do produto que eu vi, porque eu entendi que tinha que ter essas características para atender à necessidade do cliente. Por isso que eu não modelei isso, tá? Aqui já começa a modelar. Ó. A navegação do Make Project No Profit está estruturada de acordo com as áreas de gerenciamento da 6ª e mais recente edição do PMBOK. Pintei de vermelho. Por quê? Porque isso aqui vai mudar. Numa outra pergunta que eu fizesse, eu sequer ia falar isso. Ok? Elaborada pelo PMI. Outra modelagem. O Make Project é instalado na nuvem. Numa outra carta, eu teria que escrever. O PMBOK é instalado desktop, on-premise. Ok? Então, pintei de vermelhinho aqui para poder me guiar também.
Os clientes do MakeProfit No Profit contam com o sistema de helpdesk online. Se não fosse online, eu teria que escrever, que é offline, por exemplo, e-mail. Porque, né, o e-mail ele é offline porque não existe uma interação ali, ela é um contato assíncrono, né, não é um contato síncrono, por isso que é offline, tá? Além de contato telefônico. Por favor, informe o item abaixo que ele representa sua intenção de comprar a licença anual do MakeProfit No Profit por R$ 5.900. Eu já tinha o preço estabelecido. Considerando que o valor médio da licença anual dos softwares concorrentes, que não são dedicados ao gerenciamento de ônibus, é de 6.480. Essa licença permite o gerenciamento de um número ilimitado de projetos e de usuários. Então, tudo que está em azul são elementos constantes. O que está em vermelho, eu mudo o cenário para que pessoas diferentes respondam. Então, cada pessoa ia responder apenas uma carta. Mas eu mandei para um número tão grande, eu mandaria para um número grande de pessoas, de maneira que eu tivesse uma quantidade mínima de resposta e a mesma quantidade de respostas para cada carta. Então, aqui a pessoa diria, certamente não compraria, provavelmente não compraria, tenho dúvidas, provavelmente compraria ou certamente compraria. É uma escala tipo Likert de 5 pontos. Então, é com base nisso aqui que eu vou decidir qual atributo que é relevante e, com base no atributo relevante, qual nível que eu devo utilizar na minha fase beta. Ok? Adonai, Pode falar. é interessante que naquela fase de definição do produto, né, a lógica do mínimo produto viável diz assim, deixe claro o que é e o que não é o produto, o que ele faz e o que ele não faz, como funciona e como não funciona. Então, isso você conseguiu deixar claro no e-mail, para que a pessoa tenha condição de julgar se R$ 5.900 vale a pena. Ou seja, você trabalhou o valor percebido aí. Porque a gente tem que... Você não faz a carta só com os atributos, você também faz a carta com os elementos constantes. Né? Porque a pessoa tem que ter essa informação. Como é que eu vou saber se eu quero comprar ou não se eu não sei o preço? Como é que eu vou saber se eu quero comprar ou não se eu não sei o preço do concorrente? E como é que eu vou saber se eu quero o concorrente ou não, se eu não sei o tipo de sistema que ele tem? Então, você precisa meio que modelar isso para dar condição da pessoa responder. Tá? Aí depois é só processar, identificar atributo e otimizar os níveis. Né? Então, eu vou para o Minitab, para a gente poder... Vou primeiro aqui no GPower, esse sisteminha aqui, dá para ver aí, é? Beleza. Então, eu vou aqui calcular um tipo de regressão linear. Aí eu vou trabalhar aqui o efeito médio. O tamanho de efeito é meio quanto que esses atributos seriam perceptíveis para mim. Tem uma gradação aqui de Cohen de pequeno, baixo ou médio. Vou trabalhar com a gradação média, de 0,15. O alfa aqui, aqueles que já viram estatística, né, que é o nível de confiança, eu vou trabalhar aqui com consensual de 0,05. O poder eu vou trabalhar com 0,8, né, que é a chance lá do erro tipo 2. E eu tenho 4 atributos, e eu vou considerar que os 4 são significativos, né, ou seja, estatisticamente eles têm significância. Feito isso, eu encontrei aqui, 85 é o tamanho mínimo da minha amostra. Bom, só que eu tenho 16 cartas, né? 16 não é múltiplo exato de 85, né? Se eu multiplicar por 5, 16, eu vou ter 80, né? Então, eu tenho que fazer ali 6 para poder chegar a 96. Porque se eu fizer 5, repetir 5 vezes as cartas, eu vou ter só 80 possibilidades. Eu fiz 85. Então, eu repito 6 vezes, ultrapasso o tamanho mínimo da amostra, mas eu vou garantir que cada carta tem a mesma quantidade de respostas, tá? Então, a gente faz isso aqui e calculou o tamanho mínimo necessário para você rodar o seu experimento, tá? Aí vou chegar aqui, então, no Minitab e vou começar a processar, tá? Então, eu tenho aqui, na estatística, eu vou rodar o experimento, vou chegar aqui, fazer um planejamento de experimento fatorial e vou criar esse experimento fatorial, tá? Estou criando aqui, então, com 2 níveis, eu tenho aqui 4 fatores e eu vou escolher aqui, então, o modelo completo, que são 16 cartas, 96 não é um número tão grande assim para a amostra. E a partir disso vou escrever quais são, então, os meus fatores, né? Eu tenho aqui o primeiro fator, que é a instalação. Aí ele é
texto, na verdade todos são textos, né? Não tem nenhum aqui que é numérico, né? Todos os meus atributos, os níveis são texto, né? Então aqui eu tenho, inicialmente, né? Ele pode ser o on-premise, ou ele pode ser o as a service. O B aqui, né? Que vai ser a navegação do PMBOK. Ele pode ser, então, não ou sim. Depois eu tenho outro atributo que é o helpdesk. Ele pode ser também não ou sim. E depois eu tenho o dashboard. Ele pode ser não ou sim. Na verdade, acho que eu troquei um aqui, né? Porque o helpdesk não é não ou sim, né? O helpdesk é offline ou online, né? Exato. Offline ou online. Deixa eu só conferir aqui. O helpdesk é o terceiro, beleza. Aí eu vou ter aqui as minhas opções. Eu não vou colocar aqui para fazer aleatório. Por quê? Porque depois eu vou ter dificuldade de montar as cartas. Então eu vou manter aqui sem ser aleatório, tá? Quando eu mando geral, ele já gerou para mim aqui, ó, talvez vocês consigam ver, ele já gerou para mim aqui as 16 cartas. Ó. Os 16 cenários possíveis já estão gerados aqui, tá? Só que nós temos que ter, no mínimo, 85, né? Então a gente chegou àquela continha lá de 96. Então eu vou pegar o meu desenho experimental e vou colocar aqui que eu quero modificar esse experimento e eu quero replicar. Ó. Vou replicar. Vou replicar em quanto? Eu já tenho 1, eu quero acrescentar 5 para poder chegar a 6, né? 16 vezes 6, 96. Ok? Donai, Oi. é bom reforçar que isso que você está fazendo aí, na verdade, está definindo a quantidade de e-mails que você vai disparar para a sua lista. Exato. E de cada texto do corpo do e-mail, quantas vezes vai se repetir nessas pessoas. Aqui, na verdade, eu tive que mandar muito mais, porque eu mandava, a pessoa não respondia, então eu tive que controlar aqui esse processo de garantir que para cada linha dessa eu tivesse uma resposta, né? Feito isso aqui, eu vou pegar, então, escrevi o e-mail e vou buscar agora a resposta, né? Então, já tem a minha variável, então, de saída aqui é a intenção de compra. Eu vou colocar aqui, então, agora a minha resposta. Então, eu já tenho aqui uma simulação, né? Eu vou pegar aqui os resultados que eu já simulei. E aí, vou colocar aqui as respostas. Então, por exemplo, nesse cenário 1, que é on-premise, navegação sem PMBOK, helpdesk offline e sem dashboard, a pessoa falou que a intenção de compra era 4, né? Sabendo que o nível vai de 1 a 5, que 5 é a maior intenção de compra e 1 é a menor intenção de compra, ok? Então, tem aqui todas as respostas, tá? Aí eu vou gerar o resultado, então. Pegar aqui o desenho experimental, análise tutorial, e vou fazer, eu quero as respostas agora, né? Então, a intenção de compra é o que eu quero modelar. Os termos aqui, eu só vou trabalhar com os termos principais, sem interação, para a gente não vai ter tempo de fazer uma discussão muito maior do que essa. E vou gerar, então, aqui os resultados. Processando. Já gerou aqui os resultados. Vou partir aqui logo daquele, traz aqui várias questões, né, como R2 aqui, por exemplo, a capacidade explicativa do modelo foi de 88%, né, bastante grande, né, a capacidade explicativa. Mas vou direto aqui para aquilo que interessa mais, que é esse gráfico aqui para gente. Esse gráfico mostra que o atributo A, que é a instalação, e o atributo C, que é helpdesk, são os únicos que estão acima desse ponto de corte 1,99, ou seja, estatisticamente falando, houve diferença nas respostas em relação aos atributos instalação e helpdesk. Mas não houve diferença em relação à navegação e em relação ao dashboard. Ou seja, dos 4 atributos que eu modelei, eu já sei os 2 que são mais importantes. Ok? Agora vamos ver em qual nível que eles estão mais importantes, né? Então, vem aqui em estatística, mais uma vez, planejamento de experimento, fatorial, e vou gerar aqui um gráfico, para a gente poder ver como é que ele vai trabalhar. No que eu gero o gráfico, não sei se dá para ver aí, esse aqui ó, é a instalação. Veja que eu tenho uma grande inclinação aqui dessa reta, do mesmo jeito o helpdesk. Ao passo que navegação e dashboard, está vendo que está quase aqui horizontal?
são os dois que não foi tão significante. E aí eu vejo que em termos da intenção de compra aqui, ó, aqui é 5 e aqui embaixo seria 1. Eu tenho aqui o Ombra Mais com nota acima de 4 e abaixo de 4,5 e o na nuvem acima de 2. Ou seja, para a instalação, as pessoas se interessaram mais em que fosse instalado, não fosse instalado na nuvem, talvez por uma insegurança, né, naquela época que tivesse. Eles preferiam a instalação ali no servidor próprio. E em termos de helpdesk, eles faziam questão que fosse um helpdesk online. Tá? Às vezes, a intenção de compra pela nuvem também, Adonai, tem a ver com o acesso à internet que a pessoa tem na região, né? Sim, sim. E naquela época também que eu fiz, tem aí uns 6 anos, ainda havia uma certa insegurança em relação a você deixar uma informação tão importante num servidor de terceiro, né? Mas então aqui a gente tem, isso com base nisso, olha que legal, a gente sabe que eu devo fazer um protótipo que tem uma instalação on-premise, ter ou não o guia do PMBOK se mostrou indiferente, o helpdesk tem que ser online, e ter ou não o dashboard se mostrou indiferente. Então, às vezes, o que nós chegamos aqui a partir dessa resposta, né? Que a gente fez esse aqui, ó. Então, entre o na nuvem e na rede, entre o PMBOK e não ter PMBOK, sinal amarelo, ficou meio na dúvida, né? O helpdesk online e o dashboard na dúvida. Se fazer com o PMBOK a navegação não te custa tanto, se você olhar as notas que você teve, você vai ver que o sim foi pior do que o não. Talvez porque esse segmento de ONG não acompanha muito o PMBOK. Então, na dúvida, é melhor não fazer, porque a nota do não foi maior do que a do sim. Ok? No dashboard, rigorosamente a mesma coisa. Né? É claro que não há significância estatística, né? Mas, de toda maneira, também existe um custo de fazer o dashboard, que às vezes eles entenderam aqui só como um penduricário. De fato, apesar do Power BI e outros softwares já existirem há algum tempo, essa questão do dashboard surge aí com mais ênfase nos últimos 3 anos. Naquele momento, talvez as pessoas não percebessem tanto valor. Tá? Então, a ideia de fazer a simulação é você poder tomar a decisão do MVP e partir para a fase beta, né, a partir de evidência científica. Então, veja, não é difícil fazer, claro que eu fiz aqui rapidamente, mas vocês viram que, em termos operacionais, não é tão complicado, e aí quem tem um pouco mais de conhecimento de estatística talvez pode até captar um pouco melhor aquilo que eu trouxe, mas é que o Everton foi muito gentil comigo e do tempo todo da palestra ele me deu só esse restante aí, e eu tenho só 1 minuto para poder acabar, e eu sou cumpridor de horário, eu sou Caxias, brincadeiras à parte. A ideia aqui era meio que apenas trazer essa simulação para vocês, e fica aí a nossa gratidão, e se eventualmente tiverem alguma dúvida, eu deixo o Everton responder todas. É porque esse semestre eu não estou dando aula na graduação, aí eu fico com saudade, me empolgo, entendeu? Marcelo, devolvo a bola para você então, ou então... Não, beleza, estava só esperando vocês aí finalizarem, né? Tem jogo pro Flamengo hoje? Oi? Tem jogo pro Flamengo hoje? Tem, hoje é dia de flamenguista, então é dia de ficar de pé hoje, atrás de galo. O Adonai é vascaíno. Mas, nesse caso, eu dou sempre razão ao freguês. Então... Aí já pode me dizer, né? Sinto muito que você seja vascaíno nessa fase, né? Mas, o pessoal, eu verifiquei aqui no fórum, né? Pergunta aí aos alunos se eles querem fazer alguma ponderação, alguma pergunta, alguma dúvida. Aqui no fórum, eu vi em relação a uma passagem muito interessante, né, que o professor José Júnior, aí para os íntimos, ele fala a questão da inovação, né, a questão do fenômeno que ela né, é o processo pelo qual a inovação é transformar o mercado no setor existente, né, através de uma introdução de simplicidade, conveniência, acessibilidade, onde as empresas elas vão ter a complicação, né, do alto custo, no caso dos status. A inovação, no caso, é incrementar uma melhoria feita a partir do processo de tecnologia, de produto e serviço, que já existe, né? Então, eu acho que foi de grande valia em relação à palestra,
porque nós vivemos um cenário econômico onde teve uma quebra, né, uma ruptura na economia. Nós podemos perceber que teve empresas que fecharam por um modelo já antigo, que elas vinham em relação à forma de levar seu negócio, e empresas que se alavancaram no período de pandemia, justamente porque souberam inovar ou já tinham esse conceito, né, esse princípio de inovação. Então, elas puderam se sobressair na pandemia, e é uma tendência, né? Eu digo até para meus alunos frequentemente, a globalização ela encurtou o mundo de tal forma que hoje um espirro aqui no Brasil ele é repercutido no Japão com tal velocidade que aquela pessoa, a gente assusta. Então, eu acho que foi bem válido, porque trouxe um assunto bem contemporâneo e é de grande valia, não só aos alunos, mas também para todo o corpo docente da Unipac. E fica a minha consideração aí final para vocês, o agradecimento, foi de grande valia e o conhecimento de vocês dois, eu estava até conversando aqui com o Zé Roberto aqui no WhatsApp, é fantástico o nível de conhecimento que ambos têm, tá? Então, eu agradeço demais a nome da instituição, agradeço também a participação dos alunos, de todos os professores que estão aqui presentes, e show de bola aí a palestra, gostei demais, beleza? Beleza. A gente que agradece, vi aí o garotinho do Júnior passando aí atrás, que beleza, graças a Deus. O bom do trabalho remoto é isso, né? Mas isso é muito bom, isso aí não pode acabar, não. Só registrar que, assim, né, os alunos, então, da Unipac, né, estão sendo treinados, testados, serão aprovados, e fica aí a obrigação que a gente tem como administrador, como contabilista formado, né? E aí eu tenho formação técnica de contabilidade, a gente tem que tomar decisão com base em evidência. Nós não temos o direito de tomar decisão com base em artigo, na medida em que a gente é capacitado, treinado, testado e aprovado. Então a gente precisa realmente fazer uso das técnicas que a gente aprende, que os professores desenvolvem em sala, porque a gente depois vai ser cobrado e tem obrigação de fazer isso, né? Porque se uma petição for feita pelo advogado assina, se um determinado laudo médico não é laudo médico assina, né? Se um balanço não é balanço assina, na administração a gente padece desse problema, né? De que qualquer pessoa pode precisar. Então a gente tem que sempre colocar isso, né, na frente do direito de filho, para não poder ter um pouco disso que a gente tem que falar lá no nosso canal A3 Ciência e Negócio, e um pouco disso que a gente vai trazer aqui. Tá? Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. Bom, pessoal, foi um privilégio estar aqui essa noite com vocês, participando da Semana de Inovação, né? Como a Donai falou, a gente entende que isso é um compromisso nosso, porque somos professores, porque somos administradores, somos pesquisadores, enfim, porque somos brasileiros, e precisamos dar a nossa contribuição para que tenhamos um mundo melhor. A gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí, o que a gente tem feito é tentado compartilhar e produzir conhecimento a partir de interações como essa aqui hoje, tentar aprender e ensinar um pouquinho cada dia, para poder, no futuro, ter um lugar melhor para os nossos filhos crescerem, né? Um lugar melhor para se viver. Bom, quero agradecer novamente a oportunidade, é um privilégio poder participar com vocês, é sempre um prazer trabalhar com a Donai, a gente já tem uma carreira grande aí de parceria, e sempre que precisar, pode contar conosco. Bem, eu quero agradecer, né? E falar que a Unipac lá em Governador Valadares está de portas abertas. Bacana? Marcelão. Pessoal, então, mais uma vez agradecendo a presença de todos, inclusive dos nossos palestrantes. Finalizando, né, nossa palestra aí sobre o MVP, né? A gente até brincou no início, seria mais um prêmio para o LeBron James, mas na verdade foi um prêmio a todos os alunos da instituição aí, porque foi de grande valia e foi uma palestra fantástica, tá? Então, boa noite e agradeço a presença de todos vocês e até o mais ver, né? Até mais ver. A gente se vê todos em breve.
essa vacina saia logo para a gente ter um contato com o vírus social de novo. Amém. Boa noite. Valeu. Amém. Boa noite. Valeu, galera.